Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês que se ligam no nosso canal, chega mais, se inscreve aqui nos bastidores. Hoje o tema e o assunto aqui é o gramado sintético versus aí o gramado natural. Toda essa discussão que a gente tem hoje no futebol brasileiro, que na minha avaliação ela passa muito mais pelo clubismo, né, e pelas fake news, do que propriamente um debate sobre o tema. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre a posição aqui do canal Bastidores da Arquibancada, como a gente enxerga essa questão. Bom, primeiramente, a gente vê a todo momento o noticiário, né, imprensa paulista, clubes aqui do Rio de Janeiro, em especial o Flamengo, né, clubes aí que estão brigando com o Botafogo cabeça aí por cabeça, né, nas melhores competições aí nos últimos anos, argumentando, né, ou criando situações negativas com relação ao tapetinho ali do Newton Santos, a grama sintética. E eu queria falar alguma coisa, né, desenvolver aqui um pensamento sobre esse tema. Bom, primeiro que muita gente fala que o gramado natural ele cria uma vantagem técnica, né? E aí a gente tem que, vamos analisar o Botafogo, por exemplo, do ano passado, né? O Botafogo ele foi campeão brasileiro não porque jogou no Newton Santos, ele foi campeão da Libertadores não porque jogou no Newton Santos. O Botafogo ele foi o melhor visitante da competição, né? E na maioria das vezes jogando em gramado natural, por exemplo, né? No Newton Santos, ele tem um retrospecto também muito bom, mas isso em virtude do grande time que montou, né? E a gente pega, por exemplo, em outro polo, o Atlético Paranaense, com seu gramado natural, que caiu para a segunda divisão, né? E se isso fosse uma vantagem técnica, o Atlético Paranaense, por exemplo, não cairia para a segunda divisão, teria um benefício, né, de jogar ali no seu gramado. Pelo contrário, o fator mandante do Atlético Paranaense, ele vem muito tempo, desde os tempos de gramado natural, muito difícil jogar lá na Arena da Baixada. Mas, em todo caso, o que a mídia tenta implantar é que existe uma vantagem técnica em relação ao gramado natural. Lembrando que, o gramado sintético em relação ao gramado natural. Lembrando que qualquer clube pode ter um gramado sintético, né? Inclusive, ele é permitido, e aí falando de liberação, falando de lei, ele é permitido pela FIFA, inclusive incentivado em alguns momentos. Então, se a gente falar de proibição, não é ilícito, não é errado ter gramado sintético, tá dentro da lei. Agora, a gente vai já entrando aí no campo aí do clubismo, né? Coloca gramado sintético quem tem estádio, né? Quem não tem estádio, fica complicado colocar gramado sintético. No mínimo você tem que ter uma concessão de muitos anos ou décadas, como tem o Botafogo perante o estádio Newton Santos, para fazer essa adequação, mas qualquer clube pode fazer, né? Então a gente vê muita questão clubista dentro dessa questão aí, e muita fake news criada com relação ao gramado sintético. Ora chamado de, eu vi agora, torcedores de Flamengo, né, chamando ali, vestidos de jornalista, chamando o gramado do Newton Santos de emborrachado, né? E não existe uma discussão do tema, por exemplo, para falar sim da vantagem técnica que o Flamengo tem de jogar todo o jogo no Maracanã. O campeonato estadual foi feito para o Flamengo jogar todos os jogos no Maracanã. Ele compra o jogo do mandante, né, do time pequeno, que não tem o poder financeiro, asfixia o pequeno e vai jogar onde? No Maracanã. Quanto quer vender ou ganhar algum dinheiro, né, vende a praça para Brasília, não sei para onde, mas normalmente 90% dos seus jogos, né, o Flamengo joga no Maracanã. Citando aí o Flamengo, porque fala muito do Botafogo. Isso sim é uma vantagem técnica, né? E a gente não vê uma discussão sobre esse tema. Eu não vejo o Flamengo jogando na Rua Bariri, em Conselheiro Galvão, no estádio do Bangu, como era antigamente. O Flamengo cansou de perder ponto para esses times pequenos
porque tem a questão do campo, com buraco, campo difícil, campo pesado, campo molhado, campo esburacado, né? E aí joga com a vantagem técnica, essa sim, no Maracanã, que nem é um dos melhores gramados, né? Mas eu não vejo, e falando de uma maneira geral, a mídia, nem esses torcedores clubistas falando, por exemplo, desses gramados ruins, né? E cita o gramado do Botafogo, que é um dos melhores gramados sintéticos do mundo, né? Houve um investimento, você tem toda uma tecnologia de gramado para fazer futebol em alto nível. Um outro argumento que é falado é a questão aí que o gramado sintético provoca lesões aos jogadores. E também, aí já provando novamente, o Botafogo foi um dos clubes com menos lesões, né? Isso em virtude do gramado sintético. Então, assim, há toda uma tecnologia em cima do gramado sintético que essas pessoas desinformadas, que essas pessoas que levam o tema para a área clubista, né, ou criam fake news sobre o tema, deveriam entender e estudar para poder passar uma informação melhor para o torcedor do futebol brasileiro. Eu acho que esse tema, gramado ruim, sendo natural ou sintético, é que devia ser inserido nas mesas, nas discussões aí dos dirigentes do futebol brasileiro. Isso levado pelos jornalistas, levado pelo debate sadio. Não só os gramados, também como os estádios e as instalações desses estádios. A gente vai, por exemplo, em São Januário, né, o banheiro para o visitante ali é uma coisa lastimável, né? E o Vasco é um grande clube, pode, com um pequeno investimento, melhorar, por exemplo, essa questão, né? O acesso aos estádios, os horários do campeonato estadual, né? Os dias que são jogados jogos. Por exemplo, a gente acabou de ter aí uma semifinal no estádio Newton Santos, né? Onde a imprensa vende que o acesso é ruim, lembrando que o Newton Santos está a 5 quilômetros do Maracanã, tem um trem na porta, tem transporte público, e a imprensa vende a questão que o estádio é mal localizado, né? Que o acesso é ruim. Isso é uma fake news, né? Agora, quando a torcida do Botafogo não enche o estádio, isso é usado contra o Botafogo. Aí não tem nada disso, né? Mas para a maior torcida do mundo, esse argumento é válido. Então são muitas questões, né, que quem fala de futebol, quem vive o futebol diariamente, o torcedor que frequenta os estádios, ele vê que são 2 pesos e 2 medidas. E a gente não vê ninguém falando sobre isso, né? Então eu acho que a imprensa, né, ela deveria sim buscar sempre o debate e levar sempre as discussões que favorecem o público-alvo, ora torcedor, o consumidor, né? É o preço do ingresso, né? São as instalações, são os acessos aos jogos, os horários, os campos para você ver bom futebol. E a tal da vantagem técnica deveria sim não ter a vantagem financeira, deveria ser uma coisa equilibrada para que houvesse o que? A disputa, né? O que adianta um clube ganhar muito, né, de cota de televisão, de estatal, disso, daquilo, para pegar parte desse dinheiro e comprar o mando de campo de um outro clube que tem uma vantagem, ele é inferior tecnicamente, e ainda tem a questão do campo que poderia favorecer ele de alguma forma, nem isso é dado a ele. Então fica um campeonato desequilibrado, né? E a gente vê muito isso acontecer no campeonato estadual no Rio de Janeiro, onde teve a semifinal com 10 mil pessoas, né? A imprensa dizendo que o estádio é mal localizado, né? O público ruim, marcado num horário ruim, num sábado de carnaval, né? Aonde a gente vai chegar com esse campeonato que não tem nem premiação? Então eu acho que esse vídeo ele serve para os dirigentes aí do futebol brasileiro, quem pensa futebol, parar para olhar todas essas questões e parar de brigar
politicamente ou de forma clubista para coisas que só levam benefício para alguns, e pensar num formato de levar aí a melhor disputa, o engajamento do torcedor. Se tem pouco público, pouca gente assistindo, pouca gente indo ao estádio, é porque o produto tá ruim. Então tá na hora de vocês reverem isso aí. Galera, senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal. Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. Um abraço a todos. Fogo neles.